amigos do Correio Sudoeste, estamos aqui em mais um episódio do Correio Cast e hoje o convidado é meu grande amigo Beto Cruvinel, todo mundo já conhece aqui na cidade, e ele está como executivo da ASSOSIG, que é a Associação dos Calçadistas de Guaxupé, um setor em alta aqui na nossa cidade, que atende toda a região, e vai contar um pouquinho para nós sobre o papel da associação aqui na nossa cidade. Bem-vindo, Beto. Boa tarde, Luciné, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Ô Beto, eu queria que você contasse um pouquinho da Associação Calçadista, qual que é a missão dela aqui na cidade? Na verdade, é fortalecer o setor, né? Fazer com que eles sejam cada vez mais associativistas. E a gente tem todo um trabalho, vários parceiros e tal. Então é um trabalho bem grande, que já tem alguns anos que vem acontecendo e que a gente espera poder prosperar mais ainda. E quantas empresas hoje calçadista tem aqui? Quantas fábricas? Na cidade, a gente estima, por um levantamento recente, em torno de 100 a 110 fábricas, mas na ASSOSIG nós só temos 47 hoje. E é bem forte, né, Beto? Sim, é um trabalho bem atuante, graças a Deus, né? E a gente tem um respaldo da prefeitura, de órgãos do governo, nós temos os reconhecimentos de utilidade pública do município, do estado e da União. Então, a gente tem condições de fazer um trabalho bem elaborado e bem fincado, né? Bem planejado. E quantos anos que tem a associação? Foi montada desde o comecinho das fábricas? Na verdade, o setor calçadista, ele passou por algumas mudanças há muitos e muitos anos, que eu não me lembro agora exatamente quantos. Nós tivemos a Cocapé, que foi um embrião de uma cooperativa que começou lá atrás. Depois tinha o Adilson como presidente, faleceu e a associação parou. Depois de um tempo veio uma outra entidade, também parou, e mais recentemente, de 2004, 2005 para cá, tem agora então a ASSOSIG. Tá, e quais são os benefícios para quem é associado lá? O que a ASSOSIG oferece? Bom, a ASSOSIG trabalha bastante, né, a coleta do lixo, até porque é um trabalho importante, que com essas questões ambientais muito fortes hoje em dia. Então é feita a coleta semanal, o descarte no aterro lá em Itapiratiba para ficar legalizado. O pessoal emite um documento que chama MTR, que acoberta o transporte da mercadoria do resíduo, e o aterro emite todos os meses o chamado CDF, é o Certificado de Destinação Final. Quando a empresa consegue comprovar que ela de fato está legalmente descartando corretamente o seu resíduo para não ter problema. Isso é muito importante, né? Sim. Nós temos também convênios com entidades parceiras, né? Dentre elas o Sebrae, tem alguns bancos, e agora esse ano nós conseguimos várias parcerias que atendem às necessidades dos colaboradores que prestam serviço para as empresas, como, por exemplo, desconto no cinema, parceria com farmácia, parceria com lojas, com ótica, né? Então são benefícios indiretos, mas que ajudam ao colaborador das empresas associadas a fazerem economia dos seus salários, o que, final de cada mês, faz diferença, como se teoricamente fosse um aumento, né? E assim, hoje em dia, quais são os desafios do setor? Bom, na verdade são muitos, porque a concorrência é imensa, né? E o e-commerce, por exemplo, está bagunçando a vida de todo mundo, né? Verdade. Em que pese praticamente 100% dos nossos associados, eles vendem para revendedores, que eles vendem para as lojas, eles não vendem no varejo. Mas, de qualquer modo, o e-commerce tem um impacto pela velocidade da entrega, pelas condições de trabalho, que são bastante diferenciadas, né? E aqui hoje concorrência mais perto é Franca? Seria Franca? Franca, na verdade, assim, a gente tem setor calçadista em Franca, tem representatividade, tem Uberaba, tem Birigui, né? Tem vários lugares. E a gente sabe que, por exemplo, por incrível que pareça, poucas pessoas talvez saibam disso, mas nós temos fábricas de calçados em Guaranésia, que é vizinha nossa aqui, e que de alguma forma também está competindo nesse mercado aí, disputando espaço, né? E tem alguma... Assim, como que o setor que ele diferencia assim, dos outros? Tem alguma... Hoje em dia, chama mais atenção? A qualidade do calçado de Guaxupé melhorou e melhorou muito. E hoje nós temos um trabalho em parceria com o Sebrae, principalmente, que é o chamado CA, é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho para a fabricação de calçado de segurança. Então, mais da metade das empresas associadas à ASSOSIG hoje fabricam calçado de segurança, né? E devidamente legalizados. Então, isso realmente fez de Guaxupé uma cidade, um local de produção diferenciado em relação ao mercado. Por quê? Porque nem todas as cidades produzem calçados de segurança.
Então aqui, o forte aqui hoje seria esses calçados de segurança. E também a zona rural, né? As botinas, assim, é o que mais sai também. Sim, é até muito interessante eles, né? Porque a gente tem uma situação atípica. O nosso calçadista fabrica e vende para outros municípios. E o pessoal que vende calçado em Guaxupé compra de outros municípios para vender aqui. Então é uma coisa interessante, né? Que a gente está trabalhando, estudando, analisando para ver possibilidades de reverter esse cenário, até porque nós temos uma clientela muito próxima aqui que permite muito a gente fazer isso. Guaxupé hoje tem em torno de 600 propriedades rurais, né? Se nós conseguíssemos colocar calçados diretamente para esses produtores rurais, talvez evitasse deslocamento para Bahia, para outros lugares mais longínquos, né? E evitaria talvez muitos problemas. Certo. E o pessoal sempre está buscando inovação. Sim, Os empresários aqui são tudo atualizados. Sim, a gente tem buscado fazer, recente, agora em outubro, o último, nós tivemos uma palestra, por exemplo, com o Luiz José Coelho, que é um consultor lá de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, né? Que fez uma palestra para a gente online, mas falando sobre mercado, sobre inovação, sobre a necessidade de atualização do Parque Fabril, né? Que é uma coisa que às vezes faz diferença. Então, assim, a gente tem buscado muito. Nós fizemos um curso agora final de outubro, começo de novembro, em parceria com a Unifeg, para orientar os nossos associados a usar os indicadores de desempenho, né, para saber custos, saber uma série de informações que muitas vezes eles trabalham, mas não tem uma formação específica para fazer aquilo que estão fazendo. Então, a gente tem buscado capacitação. De julho a novembro agora, nós fizemos 2 cursos de costura também, de costura para poder preparar mais mão de obra, porque o setor tem uma carência bastante grande nesse sentido. Então, existe um trabalho bastante intenso, né, para a gente capacitar o empresário e fazer com que isso também gere inovações. É porque a gente vê muito, assim, às vezes aquela fábrica de, como se diz, fundo de quintal. Mas hoje a demanda é alta, né? Hoje a pessoa que quiser sair dessa informalidade para ir para o mercado, assim, consegue. Sim, crescer, consegue ampliar. Com certeza. Uma das propostas que nós temos, né, é fazer com que esse trabalho de consultoria que a gente conhece, sabe que pode transformar a vida da empresa, seja feito, mas a gente não tem como ter recurso para fazer tudo isso de uma vez. Então, a ideia seria pegar X empresas todo ano e dos pequenos para os maiores, subindo para os maiores e capacitando aos poucos, de maneira que, no final de um prazo X, todas as empresas recebam o benefício, mas que, no primeiro momento, as menores, que têm menos condições, possam se beneficiar desse processo. Disso, né? Lá. E da exportação de calçados, como que é aqui? Hoje, praticamente, é próximo de zero a exportação. Até porque, como eu falei, todas as empresas já têm seus clientes, né? E que normalmente eles vendem no atacado. Então, para criar uma situação de exportação, talvez o padrão nosso, que hoje é muito bom, mas que está ainda aquém do mercado internacional. E aí exigiria um investimento muito alto, que talvez grande parte deles não teriam condições de fazer. Como os que, teoricamente, têm condições de fazer exportação, mas já têm seus clientes e estão, de uma certa forma, bem acomodados no mercado, acaba ficando bem acomodado o negócio também. E na questão da mão de obra, né? Você estava falando lá, vocês estão fazendo capacitação, tudo, e vai continuar essa capacitação? Como que vocês fazem, assim? Tem a época do ano que tem mais vagas, ou que tem menos vagas? Agora, por exemplo, há poucos dias a prefeitura fez um feirão de empregos e nós tivemos 3 empresas calçadistas participando, mas as outras responderam para a gente por uma pesquisa que nós fizemos previamente em relação à data do feirão, que como eles entram em férias coletivas agora em dezembro e só voltam em janeiro, para contratar agora seria um contrassenso. Essas que contrataram, de repente, é porque tem pedido represado, por exemplo, e precisam de mão de obra para desovar o estoque que está parado lá, até para poder fazer uma receita, né? Mas a grande maioria, e aí nós combinamos com a prefeitura de fazer um novo feirão específico para o setor calçadista no começo do ano que vem, justamente para poder preencher as vagas que hoje são existentes no setor. Certo. Quais que são os planos da associação para os próximos anos? Na verdade, a primeira meta hoje, né, é aumentar a quantidade de associados, para aumentar a representatividade, para aumentar benefícios, né? Mas a gente tem outras propostas, por exemplo, na linha da capacitação de preparação e muitas vezes até mesmo vamos usar essa expressão que acho que vai a melhor enquadrar, reciclagem do empresário, porque muitas vezes o pessoal vai caminhando, vai entrando numa zona de conforto, vai ficando meio acomodado, tem aquela clientela e tal, e precisa. E um trabalho que nós começamos agora que
é futuro também, que eu achei muito legal e enquanto estive secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, batalhei isso de maneira que agora a gente conseguiu, que é uma capacitação de sucessão familiar, que não é exclusiva para o setor calçadista, mas temos empresas do setor calçadista participando. Por quê? Porque o filho está começando a trabalhar com o pai, por exemplo, mas muitas vezes não tem nem formação acadêmica compatível com a atividade. E com esse trabalho, nós vamos preparar que as empresas tenham mais longevidade e que seja uma sucessão mais profissionalizada, né? Então, a gente vai colher frutos disso daqui a algum determinado tempo ainda, já que é um processo que iniciou agora e que muitas vezes os próprios filhos também estão recém-começados nesse trabalho. Nossa, que importante isso, né? Valoriza e assim, porque a percentagem de empresas familiares que quando entram na segunda, terceira geração e fecha é muito grande. Sim. Né? Então, com um projeto desse aí, é aquela coisa que vai garantir, né? Os números de abertura e fechamento de empresas são muito assustadores, né? E a gente conhece lá na própria Associg, nós temos vários casos dos filhos que hoje trabalham com os pais, mas que sem exatamente essa profissionalização. Então, a gente procurou levar também pessoas do setor calçadista para dentro desse trabalho para que esses pais e filhos possam conviver harmonicamente e a sucessão ser garantida, né? E assim, em relação à sustentabilidade, responsabilidade ambiental, o que a Associg trabalha com seus associados? Como eu citei agora há pouco, né, tem a questão da coleta do resíduo, por exemplo, que é trabalhada e agora, se Deus quiser, nós estamos com um projeto novo aí que vai ser bastante inovador, tanto que é piloto em nível Brasil, que é o de utilização do couro, que hoje é descartado no aterro de Itapiratiba, para ser triturado, juntado à massa asfáltica da prefeitura, que a prefeitura hoje tem uma usina de asfalto, então vai ampliar a oferta de asfalto para o município, vai economizar para o calçadista que hoje paga para enterrar esse resíduo e, ecologicamente falando, o cromo que hoje está no couro, que vai para o aterro, vai deixar de ir para lá, né? Então, a gente precisa de um certo apoio político para conseguir verba para sustentar o projeto e nós temos um apoio muito importante que é o da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, que já fez todos os testes de laboratório para a gente, nós mandamos as amostras, eu tenho contato constante com o professor Rafael, e a gente está mantendo esse projeto, inclusive agora nós estamos testando outros componentes do calçado, que não só o couro, para ver se a gente consegue também aumentar esse uso e diminuir o descarte do resíduo. Que maravilha, então, né? É uma coisa que, ecologicamente falando, né, tem um futuro muito promissor. Nossa, e que a gente precisaria de ter aí um apoio político bastante forte para que realmente o nosso projeto, que hoje é piloto, por enquanto projeto, possa também ser a primeira implementação real, né? Para que a gente saia na frente de todo mundo e depois os outros que vierem vão poder pegar carona no projeto, né? Então já foi feito o teste, né? Sim, Pode ser utilizado. A parte de laboratório já está toda feita, nós já temos a granulação que precisa triturar o couro para poder ser diluído na massa asfáltica. Existe um projeto similar, mas hoje usa borracha. Como a borracha é facilmente diluível, o próprio aquecimento do piche para virar o asfalto já dilui a borracha junto. O couro não, né? Ele vai passar por outros processos para ser juntado a essa massa asfáltica. E aqui, assim, por ser uma cidade também que tem muita cultura, artesanato, esse couro que é levado para... nesse resíduo que sobra, assim, é pouco utilizado nessa área. Muito pouco. Na verdade, poderia, né, ter uma utilização um pouco maior, porque realmente a quantidade de couro que sobra, ela é bem expressiva, né? A gente envia em média lá entre 35 e 40 toneladas de resíduo calçadista por mês para o aterro de Itapiratiba. Muita coisa. Então, é óbvio que o artesanato não vai aliviar em muito essa coisa, mas ao mesmo tempo poderá abrir oportunidade e opções para os artesãos, né? Para usar esse material de repente. E assim, os produtos dos associados, tem algum lugar que fica, que tenha... seja divulgado, por exemplo, um shopping do calçado, uma vez já falaram aqui, né? Tem ainda essa proposta ou não? A exposição que nós temos hoje, ela está no próprio prédio onde a Associg funciona, né? Lá nós temos os mostruários, parte das empresas, porque tem umas que, como só vendem no atacado, não querem expor os seus produtos lá. E outro lugar que a gente tem também, e tem praticamente todas as empresas, é o site da Associg, né? Certo. Que lá nós temos todas as empresas com nome, endereço, telefone de contato. Algumas têm link para o site das próprias empresas e outras que não têm site, não tem link, a gente não consegue fazer. A gente fez fotos e coloca lá. Então, quando entrar
entrando no site, tem lá alguns modelos que as empresas fabricam e tal, que é uma das formas que nós temos de ajudar. Legal. E onde que fica a sede da Sossig? Fica na rua Antônio Miguel, 140, loja 2, no Parque das Orquídeas. É próximo do quartel da Polícia Militar. Aquela ali. rua lateral, né? Isso, entrando na lateral da Polícia Militar, a gente fica de frente à Marlimpe ali, do lado esquerdo, em relação à Marlimpe, está do lado direito, no mesmo passeio do quartel, nós estamos de frente para a Marlimpe. Ah, então... Bem localizado, um lugar tranquilo. Não, é bom. Beto, eu acho que deu o recado, né, pessoal? Aí, para quem que tá querendo melhorar a sua produção, entre em contato lá com a Sossig, né, que tem só vantagens que a gente está vendo aí, né, e a gente levar mais ainda o nome de Guaxupé então, nos calçados. Nós precisamos fortalecer a Sossig até para que o setor tenha mais representatividade, né? Esse projeto que eu citei de parceria com a UFLA, do resíduo e tal, nós já temos encaminhamento para alguns deputados federais, deputados estaduais, para que a gente possa ter apoio político. Obviamente, nós estamos contando com o apoio político da prefeitura, do prefeito Jarbinhos, do pessoal da prefeitura todo, do desenvolvimento econômico, gabinete e tal, né? Porque sem esse apoio político, a gente não consegue viabilizar o recurso. Sem o recurso, a gente não consegue viabilizar o projeto. Então, vai ficar só num projeto e num sonho. E a gente precisa fazer isso virar realidade. Não, mas vai dar certo. Né? Tenho certeza que vai dar certo. E a gente vai noticiar aqui de primeira mão ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito breve. Obrigada, Beto, pela sua participação, viu? Estamos aqui de braços abertos, microfones disponíveis para a Sossig, para qualquer um associado. Uma hora eu vou convidar uma pessoa lá, você vai me indicar lá, um fabricante, para a gente vir contar a história aqui. Combinado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e tal, e eu só vou pedir licença para colocar, né, que o telefone lá é o 3551-3069, também é o WhatsApp, para que caso alguém tenha algum interesse, alguma dúvida, né, possa entrar em contato comigo para a gente poder esclarecer, de repente... Conquistar pode mais não deixar nada pendente, né? Tá certinho. Ok? Certinho, Beto. Muito Obrigada. obrigado. Eu que agradeço.